greve do metrô afeta 3 milhões de pessoas em São Paulo. Justiça nega a liberação de catracas e população continua sem o transporte. E você vai ver também. China interrompe o embargo à carne bovina do Brasil. Decisão é anunciada 3 dias antes de Lula viajar para o país. Major da PM do Distrito Federal é preso em 9ª fase da Operação Lesa Pátria. Ucrânia necessita de valor equivalente a 2 trilhões de reais para a reconstrução e recuperação do país após mais de um ano de guerra. 23 de março é o Dia Mundial da Meteorologia e a gente fala sobre essa ciência que é fundamental na vida moderna. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani. Boa tarde, Kleber, e boa tarde a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. E olha só, a gente começa essa edição falando da greve do metrô de São Paulo. A Justiça do Trabalho vetou a possibilidade de liberação de catracas e determinou o retorno imediato da circulação dos trens. A determinação é da volta parcial da operação, sendo 80% em horário de pico e 60% nos demais períodos. Mais cedo, o metrô havia anunciado que aceitava a proposta do sindicato de liberar as catracas para encerrar a greve. O sindicato afirma que todos os trabalhadores estão a postos desde as 11 horas, aguardando uma decisão. O governo ainda não tinha autorizado a abertura. E agora a gente traz um balanço sobre os transtornos causados pela paralisação que começou nas primeiras horas desta quinta-feira. A greve dos metroviários, que começou às 0 hora desta quinta-feira, pegou muitos passageiros de surpresa e causou transtornos ao paulistano, que precisava do transporte para chegar, por exemplo, no trabalho ou na escola. 4 linhas da Companhia do Metropolitano do Estado de São Paulo amanheceram sem funcionamento. As linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelho e 15 prata. Já as linhas 4 amarela e 5 lilás, que são administradas pela iniciativa privada, operaram normalmente. As linhas de trens da CPTM também funcionaram normalmente. A paralisação afetou cerca de 3 milhões de passageiros que fazem uso desse meio de transporte por dia. Com a greve, o usuário do metrô teve que buscar outras alternativas para tentar cumprir com seus compromissos. Para amenizar os problemas, os ônibus circularam com a frota completa e o rodízio de veículos foi suspenso. Já os transportes por aplicativos, que tiveram uma procura grande, estavam cobrando valores exorbitantes, chegando a custar o dobro do preço normal. Segundo a CET, a capital registrou mais de 700 quilômetros de congestionamento. Passado o horário de pico da manhã, por volta das 9 horas, o metrô decidiu acatar a proposta do Sindicato dos Metroviários e liberar a entrada gratuita nas estações, desde que todos os funcionários da operação e manutenção voltassem ao trabalho. Segundo o metrô, a exigência foi uma medida adotada para garantir a segurança dos passageiros. Olha, e como a gente já informou, 3 milhões de pessoas estão sendo afetadas diretamente pela greve. Muitos trabalhadores sofreram para chegar aos empregos e ainda estão preocupados porque não sabem como será a volta para casa. E olha só, teve gente também que ficou sabendo dessa liberação das catracas e foi direto para as estações, mas acabou frustrado. Nós vamos mostrar agora como está o clima na estação da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, com a nossa repórter Bruna de Jaimo. Seja bem-vinda, Bruna. Conta pra gente como que está tudo por aí. A paralisação começou aqui, Kleber, Daniela, por volta da meia-noite e até agora os portões estão fechados. Então quem chega aqui ao terminal, tanto no terminal Barra Funda quanto em outros terminais, dá de cara com os portões fechados. Ao todo, 4 linhas ficaram paralisadas. São elas a linha 1 azul, a linha 2 verde, a linha 3 vermelha e a linha 15 prata do monotrilho. O rodízio de carros em São Paulo foi suspenso e por volta das 10 horas da manhã, aqui na estação Barra Funda, uma movimentação do lado de dentro deixou muita gente com a esperança de que esse serviço voltaria a funcionar.
mas agora já 1h08 da tarde é que ainda nada aconteceu. Às vezes até vem um funcionário, mexe nas catracas, movimenta, mas não libera a entrada das pessoas. A gente consegue ouvir, quem está aqui consegue ouvir uma movimentação de carros que acontece o tempo todo, dos carros do metrô mesmo. E essa movimentação, até onde nós sabemos, é para buscar os funcionários. As informações que nós temos é que somente com 100% do efetivo eles iriam começar a liberar a entrada das pessoas, dos passageiros e a volta, a normalização do trabalho aqui, do transporte das pessoas. Tá certo, então, Bruna, mais uma vez aí, muito obrigado pela sua participação. Olha só, em contrapartida, começou a valer hoje, a partir da 1h da tarde, o Mobizap. É aquele aplicativo de transporte de passageiros da Prefeitura de São Paulo. Os moradores da cidade de São Paulo já podem pedir uma corrida por meio do aplicativo Mobizap SP Passageiro, disponível para iOS e Android. Administrado pela gestão pública, o aplicativo de transporte de passageiros entra no mercado como concorrente da Uber e da 99. Como diferenciais, a plataforma não conta com aquela tarifa dinâmica, o que pode tornar os preços mais baratos durante os horários de pico e também não oferece taxa por cancelamento de corrida. Em relação ao preço, a Prefeitura afirmou que o valor da tarifa será calculado com base em 3 critérios, sendo tempo estimado de viagem, distância e horário. Apesar de ser voltado apenas para as viagens que tenham como partida vias da cidade de São Paulo, o destino varia de acordo com cada cliente, podendo ser além dos limites do município. O serviço pode ser pago com dinheiro, cartões de crédito, débito e crédito no aplicativo. Por enquanto, apenas o Pix ainda não é uma opção. E começou a valer hoje a redução de 18 centavos no preço do litro do diesel vendido para as distribuidoras. Segundo a estatal, o preço para o consumidor será de, em média, R$ 3,45 a cada litro vendido na bomba, considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel e 10% de biodiesel na composição do produto. A Petrobras esclareceu que a redução tem como objetivos principais a manutenção da competitividade frente à concorrência e garantir a participação de mercado necessária. A última mudança no valor do diesel foi em 1º de março, quando a Petrobras reduziu o preço do diesel para as distribuidoras de R$ 4,10 para R$ 4,02 por litro, uma queda de 1,9%. 3 dias antes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcar para a China, o país asiático suspendeu o embargo à carne bovina do Brasil. A interrupção acontece um mês depois da suspensão comercial, por causa de um caso de vaca louca no norte do país. As exportações de carne bovina para a China estavam suspensas pelo Brasil desde 22 de fevereiro, quando foi confirmado um caso de mal da vaca louca em uma fazenda do sudeste do Pará. E agora o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, informou que o governo chinês suspendeu o embargo à importação de carne bovina produzida no Brasil. A decisão acontece 3 dias antes do presidente Lula embarcar para Pequim, onde deve se encontrar com Xi Jinping para discutir, entre outros temas, avanços na pauta comercial entre os dois países. Além da China, países como a Tailândia, Irã e Jordânia também suspenderam as importações do produto de todo o Brasil. E a Rússia apresentou um embargo parcial, apenas a carne exportada do Pará. No caso da China, o próprio Brasil já havia suspendido as exportações por conta própria, em razão desse caso isolado. É importante lembrar que o acordo bilateral entre as nações define o autoembargo, quando problemas assim são detectados. Durante a viagem do presidente Lula à China, integrantes do governo esperam que a China autorize mais frigoríficos brasileiros a exportarem para o país. Desde 2019, o gigante asiático não concede novas certificações para que empresas brasileiras possam exportar carnes bovinas, suínas e de frango. De 1º de janeiro até 20 de março deste ano, o Brasil já exportou 380 mil toneladas de carne bovina para outros países. Em 2022, o consolidado do 1º trimestre apresentou números mais robustos para o segmento. Ao todo, foram 465 mil toneladas enviadas para o exterior.
E mudando de assunto, na 9ª fase da Operação Lesa Pátria, a Polícia Federal prendeu um suspeito de ensinar tática de guerrilha a acampados em frente ao QG do Exército em Brasília. As investigações apontam que ele também administrava o dinheiro usado para financiar ações de radicais. A Polícia Federal foi às ruas para a 9ª fase da Lesa Pátria, operação que tem por objetivo identificar e prender pessoas que participaram, financiaram e fomentaram as depredações às sedes dos 3 poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. Nesta etapa, os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva em Riacho Fundo, no Distrito Federal, contra um major da PM suspeito de atuar e incitar os atos violentos, além de ser um dos administradores dos recursos que financiavam as ações. As investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria é permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal concluiu a análise das prisões de todos os suspeitos detidos nos dias seguintes aos atos praticados na esplanada dos ministérios em flagrante ou nas fases anteriores da Operação Lesa Pátria. Relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes rejeitou os pedidos de liberdade de 86 mulheres e 208 homens que tiveram as condutas consideradas mais graves. Com isso, esses 294 suspeitos foram mantidos em prisão preventiva. Os suspeitos podem responder pelos crimes por dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem e patrimônio público. E veja a seguir, Ucrânia necessita de valor equivalente a 2 trilhões de reais para a reconstrução e recuperação do país após mais de um ano de guerra. 23 de março é o Dia Mundial da Meteorologia e a gente fala sobre essa ciência que é fundamental na vida moderna. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 1h18 pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais. Uma estimativa publicada pelo Banco Mundial e pela ONU afirma que a Ucrânia vai precisar de 411 bilhões de dólares, ou seja, 2 trilhões e 100 bilhões de reais para sua reconstrução e recuperação econômica após mais de um ano de guerra. A soma total é mais do que o dobro do PIB do país em 2021, antes da guerra provocada pela invasão russa. O governo ucraniano esclareceu que a avaliação dos danos não inclui as regiões do país atualmente ocupadas pelas tropas de Moscou. Segundo o estudo, as principais necessidades derivadas do conflito se concentram no setor de transportes, habitação e energia, que sofreram danos em torno de 50% do total estimado neste primeiro ano de guerra. Esta semana, o FMI anunciou que firmou um acordo com o governo ucraniano para estabelecer um plano de ajuda de 15 bilhões e 600 milhões de dólares em 4 anos, que ainda deve ser aprovado pela sua diretoria. Por sua vez, o Banco Mundial já entregou mais de 20 bilhões de dólares à Ucrânia em forma de créditos e doações. Os Estados Unidos forneceram 110 bilhões de dólares desde o início do conflito, incluindo apoio militar. A guerra na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022, deslocou milhões de pessoas e fez os preços globais de alimentos e energia dispararem como consequências da invasão promovida pelo Kremlin. Agora a gente fala sobre aquele mandado de prisão contra Vladimir Putin, emitido na semana passada pelo Tribunal de Haia, ao responsabilizá-lo por crimes de guerra. Nessa manhã, o ex-presidente russo Dmitry Medvedev chegou a advertir que a detenção do presidente Putin por um país estrangeiro seria o equivalente a declarar guerra a Moscou. Uma declaração de guerra. É claro que esta é uma situação que nunca será real, mas vamos imaginar que se tornou real.
Nosso atual chefe de Estado nuclear chega a um país, por exemplo, a Alemanha, e é preso. O que seria isso? Uma declaração de guerra à Federação Russa. Nesse caso, todos os meios russos, mísseis e outros voarão para o Bundestag, para o gabinete do chanceler e assim por diante. Ракетные и прочие полетят в Бундестаг, в офис канцлера и так далее. O TPI, com sede em Haia, emitiu na semana passada uma ordem de prisão contra Putin, acusado de crimes de guerra pela deportação de crianças ucranianas durante a ofensiva de Moscou contra a Ucrânia. De acordo com Kiev, mais de 16 mil crianças ucranianas teriam sido deportadas para a Rússia desde o início da ofensiva há pouco mais de um ano, e muitas foram transferidas para instituições e locais de adoção. И они вдруг принимают вот такое решение в отношении главы нашего государства. Eles chegaram a tal decisão do nada em relação ao chefe de nosso Estado. Então, alguns idiotas, como o ministro da Justiça da Alemanha, Marco Buschmann, diz: se Putin vier, vamos prendê-lo. O ministro é um advogado. Mas será que ele entende o que isso significa? Он же юрист, вроде как. Он понимает, что это значит. No início da semana, Medvedev ameaçou o TPI com um ataque de mísseis e afirmou que os magistrados deveriam olhar para o céu com atenção. A Rússia, que não reconhece o TPI, considera a ordem de prisão contra Putin juridicamente nula. A China acusou os Estados Unidos, nesta quinta-feira, de entrarem ilegalmente em seu território marítimo, utilizando um navio militar. Já autoridades dos Estados Unidos disseram que estavam apenas realizando operações de rotina. A informação foi confirmada pelo exército chinês por meio de um comunicado. Segundo as forças chinesas, um navio destroyer de mísseis guiados entrou nas águas do Mar Sul, minando a paz e a estabilidade da rota marítima. Um porta-voz militar da China também disse que as forças estarão em alerta e tomarão todas as medidas necessárias para resguardar a soberania e segurança nacional da China. Já a Marinha dos Estados Unidos informou que a tripulação estava realizando operações de rotina e que o navio não foi expulso do Mar do Sul pela China. O país ainda informou que vai continuar a voar, navegar e operar até onde a lei internacional permitir. As manifestações contra a reforma da Previdência continuam na França nesta quinta-feira. O projeto foi aprovado nessa semana e levou ainda mais a rejeição da população francesa ao atual presidente Emmanuel Macron. Por todo o país, milhares de pessoas saíram às ruas para protestar contra a medida que aumenta o tempo de contribuição e a idade para se aposentar em 2 anos. Em Paris, centenas de pessoas foram presas após entrar em confronto com a polícia. Trabalhadores de diversos setores entraram em greve, levando à suspensão de serviços essenciais, como transporte, escolas e até mesmo a coleta de lixo. Por conta das paralisações, o fornecimento de energia elétrica foi reduzido em alguns locais. A previsão é de que a nova lei comece a valer no final desse ano. E olha só, desde o começo dos tempos, o homem se esforça para saber como vai ser o clima, se vai chover, se vai fazer sol. E até a Bíblia tem um relato de meteorologia, não é mesmo, Dani? É isso mesmo, Kleber. O livro de Mateus, no capítulo 2, versículos 2 e 3, diz que pelo vermelho escuro do céu é possível saber se vai chover. Pois é, e a meteorologia se tornou uma ciência fundamental na vida moderna, seja para a economia, com as plantações e colheitas, para prever desastres naturais, como, por exemplo, enchentes, ou simplesmente para levar um guarda-chuva na hora de sair de casa. Por isso, hoje, 23 de março, é comemorado o Dia Mundial da Meteorologia. E a previsão é de tempo bom sim, faça chuva ou faça sol. Vamos conferir. A meteorologia é uma ciência aplicada que estuda as leis da natureza que governam os poderes da atmosfera e suas interações com a superfície terrestre. Essa é a definição científica da famosa previsão do tempo. Desde os primórdios, o homem trabalhou para descobrir como seria o comportamento do clima. Até que no século XIX foi criado na França um sistema eficiente. Urbain Le Verrier desenvolveu um método para prever as tempestades. Ele criou uma rede de 24 estações espalhadas pela Europa para observação do tempo. Era o início da meteorologia, que ganhou tanta importância para a vida moderna que hoje tem até um dia para ser lembrada. O dia 23 de março é o Dia Mundial dessa ciência. E para marcar a data, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, divulgou um alerta sobre os efeitos das mudanças climáticas no mundo.
e como a meteorologia pode ajudar o planeta a se preparar para o futuro. Afinal, faça chuva, faça sol, sempre podemos contar com esse trabalho. Para a meteorologia, não tem tempo ruim. E Dani, você antes de sair de casa costuma consultar a meteorologia? Hoje, por exemplo, para escolher essa roupa, você viu o clima como seria? Eu sempre olho, não vou dizer que não, mas eu ando sempre também com um casaquinho, porque a gente mora em São Paulo, não é? Então, às vezes, no final do dia fica frio, não dá muito para prever, não. Difícil trabalho para esses meteorologistas, não é mesmo? Com certeza. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde. Até mais. E não se esqueça que às 13h50 eu volto com mais notícias para você. Até mais.